Fala, minha guilda jurássica! Aqui quem fala é o Dino e estamos de volta com mais um vídeo. Quando alguém fala do servidor da pré-história, a gente já pensa logo nas builds meta, como as builds de Tiranossauro Rex, Mamute, Velociraptor. Mas e se eu te dissesse que existiram muitos jogadores com builds off-meta bizarras que pouca gente conhece, mas que realmente existiram? Eles viveram milhões de anos atrás e deixaram fósseis que parece até que era algum bug do jogo. Tinha build de baleia que conseguia andar na terra, tinha build de cobra gigante sem resistência nenhuma a dano de gelo, tinha build de aves predadoras que não conseguiam voar e até build de dinossauros que trocavam de dente como se fosse um item descartável de level 1. Nesse vídeo a gente vai analisar 10 criaturas pré-históricas que você ainda não conhece. Cada uma delas pode provar que a evolução não tem patch de balanceamento e às vezes parece que cria os personagens no modo aleatório, mas que mesmo assim eles conseguem dominar o planeta por muito tempo. Então bora começar a lista e ver como que era o gameplay dessas builds bizarras. Número 1. Ambulocetus, a baleia com pernas. Imagina uma build de baleia com pernas. É meio difícil de acreditar, mas há cerca de 49 milhões de anos essa doideira realmente existiu. O nome dele é Ambulocetus, que literalmente significa baleia que anda. Ele tinha mais de 3 metros de comprimento e era uma build híbrida. Ele conseguia andar em terra firme e também nadar muito bem em rios e lagos. Era o primo distante bugado do espinossauro. Ele tinha um pezão de pato e uma cauda que ajudava na propulsão na água. Os olhos ficavam posicionados mais no alto da cabeça, perfeitos para observar o que estava acontecendo na superfície, enquanto o corpo ficava escondido na água. Tipo aquele jogador de CS que só fica camperando atrás da porta o jogo inteiro. O mais incrível é que o Ambulocetus nessa época já tinha liberado um skill que é usado até nos dias de hoje na build das baleias modernas. Essa skill permite que ele consiga ouvir debaixo d'água usando a mandíbula. Isso quer dizer que mesmo estando nesse período de transição, ele já carregava uma das skills mais importantes dos cetáceos modernos. Na prática, esse animal podia se deslocar entre rios, margens e áreas aquáticas rasas com uma eficiência absurda. Ele farmava peixes e qualquer outro bicho desavisado que se aproximasse dele na água. Ele foi basicamente a última versão das baleias que conseguia andar em terra firme antes dela tomar rework e virar uma build exclusivamente aquática. No final, os descendentes dele acabaram deixando as pernas de lado e investindo todos os pontos na natação. Mas o Ambulocetus é a prova viva de que em algum momento a evolução realmente considerou a ideia de uma baleia anfíbia. Número 2. Titanoboa, a cobra que passou do limite. Vamos falar da maior build de cobra que já existiu. Há 60 milhões de anos existiu uma serpente tão grande que faria qualquer anaconda de hoje parecer uma minhoca. A gente está falando da Titanoboa, um monstro que media até 14 metros de comprimento e que pesava mais de 1 tonelada. Para você ter ideia, a espessura do corpo dessa cobra era parecida com a de um pneu de caminhão. Ela foi um dos maiores predadores do planeta depois da extinção dos dinossauros. E por que ela cresceu tanto? A resposta está no clima da época. O planeta era muito mais quente, com temperaturas médias de 30 graus durante o ano todo. Como as cobras são animais de sangue frio, elas dependem do ambiente para regular sua temperatura. Esse clima bufou a Titanoboa e permitiu que ela atingisse um tamanho absurdo, completamente desbalanceado. Outra coisa interessante era a dieta dela. Quando você pensa numa cobra gigante, você já imagina ela engolindo um mamífero enorme ou algo do tipo, certo? Mas não, a Titanoboa era especializada em farmar peixes gigantes. Por isso que ela equipou um item que ajudava com isso. Os dentes adaptados para segurar presas escorregadias que tentavam escapar. Então os jogadores de build terrestres podiam ficar mais tranquilos, porque essa cobra OP passava o dia inteiro dando rolê nos rios e lagos, engolindo os peixões pré-históricos. Eu não gosto nem de imaginar como é que era o POV dos peixes. Você tá nadando de boa e do nada vem uma sombra de 14 metros chegando perto de você e é game over. Com o passar do tempo, o clima global começou a esfriar. E aí o que era uma vantagem virou uma fraqueza. A build da Titanoboa não tinha resistência a dano de gelo nenhum. O corpo gigantesco dela não conseguia mais se manter aquecido. Enquanto isso, os mamíferos ficaram de boas, porque a build deles conseguia produzir calor próprio. No final, a maior cobra que já existiu foi derrotada pelo próprio meio ambiente. Número 3. Jaekelopterus, o escorpião gigante dos rios. Se você já achou o Ambulocetus e a Titanoboa bizarros, pega a visão. No período devoniano, mais de 370 milhões de anos atrás, os rios da Europa eram patrulhados por um verdadeiro monstro de 8 patas, chamado Jaekelopterus. Era uma build de escorpião misturado com lagosta que saiu completamente de controle. Esse bicho chegava a 2,5 metros de comprimento, do tamanho de um caiaque. E o mais assustador é que ele não jogava no mar, mas sim nos rios e lagos de água doce. Imagina você pescando tranquilo e do nada brota um escorpião gigante pulando para fora d'água. Opa!
Você sabia que canais pequenos como o meu precisam muito da sua inscrição e da sua joinha para conseguir crescer? Então corre ali e clica nos botõezinhos ali embaixo para me ajudar. E se você chegou nessa parte do vídeo, escreve aí nos comentários qual dinossauro foi o mais bizarro até agora. A primeira pista desse bicho foi descoberta na Alemanha. Uma única coelícera, que é a garra do escorpião, medindo quase meio metro. Só esse detalhe já deixou os cientistas em choque, e conforme mais fósseis foram aparecendo, ficou claro que o Jaekelopterus foi um dos maiores artrópodes que já existiram. O corpo dele era achatado, com patas e garras longas e adaptadas não só para se locomover na água, mas também para agarrar as presas blindadas. Isso porque naquela época, os peixes estavam fazendo builds de tanque com bastante armadura, com escamas grossas, placas ósseas e carapaças. Por isso o Jaekelopterus precisou evoluir e incluir bastante penetração de armadura na build dele, para poder lidar com a defesa dos peixes blindados. Ao mesmo tempo, ele também era bem tanque, com um corpo grande e resistente. Era muito difícil alguém conseguir entrar no caminho dele. Só que infelizmente, a build dele, que era especializada em caçar peixes blindados, acabou sendo sua maior fraqueza, porque quando o evento de extinção do fim do Devoniano levou embora grande parte dos peixes blindados, o Jaekelopterus acabou perdendo sua principal fonte de alimento e foi o fim da linha para o nosso escorpião gigante. F no chat pro Jaekelopterus. Mas mesmo assim, ele deixou sua marca como um dos predadores mais bizarros que já nadaram em água doce. Se ele ainda existisse hoje, eu duvido que alguém ia ter coragem de chegar perto de um rio na Alemanha. Número 4. Quetzalcoatlus, o mestre dos céus. Saindo dos rios e indo para o céu, vamos conhecer uma criatura que parece desafiar as leis da física, o Quetzalcoatlus, um pterossauro que viveu no final do Cretáceo, há cerca de 68 milhões de anos. Esse gigante tinha uma envergadura de 10 a 11 metros, equivalente a um pequeno avião, e podia atingir a altura de uma girafa adulta quando estava em pé. É considerada a maior build de animal voador que já existiu, mas parece até que era algum tipo de bug no jogo, porque como é que pode um bicho tão grande conseguir decolar e voar? Por muito tempo os cientistas acreditaram que ele precisava usar alguma trapaça, como se jogar de penhascos ou usar um vento forte para conseguir levantar voo. Mas os estudos recentes mostraram que o segredo estava nos próprios braços desse bichão. O Quetzalcoatlus usava as 4 patas como catapulta. Ele se apoiava no chão, flexionava os músculos dos braços e com explosão de força saltava até 3 metros de altura. Imagina uma girafa saltando 3 metros de altura. Era igual nos jogos que a gente pode segurar a barra de espaço para carregar o pulo e pular mais alto. Nesse momento, ele abria as asas enormes e começava a planar. Quando ele já estava no ar, ele tinha os macetes para poder economizar energia. Passava horas planando, aproveitando as correntes de ar quente para cruzar distâncias imensas sem precisar bater as asas o tempo todo. Agora sobre a dieta dele. Por muito tempo acharam que ele era o necrófago, um tipo de urubu gigante que comia carcaças de dinossauros. Mas a teoria mais aceita hoje é que ele era um caçador terrestre. Apesar do tamanho, ele passava muito tempo no chão, andando com as asas dobradas, e usava seu pescoço longo e bico afiado para capturar pequenos animais. Apesar do Quetzalcoatlus ser uma build aérea, ele também mandava muito bem no solo. Mas infelizmente ele desapareceu junto com os outros pterossauros no grande reset causado pelo asteroide que o administrador do jogo lançou há 66 milhões de anos atrás. Imagina você andando pelas planícies do Cretáceo e de repente uma sombra gigante cobre o chão, você olha para cima e vê um bicho do tamanho de um avião passando no céu. Numa hora dessas é só rezar para ele não mirar em você. Número 5. Kelenken, o pássaro do terror. Depois de ver escorpiões gigantes e pterossauros do tamanho de aviões, vamos conhecer uma ave pré-histórica muito louca. Há cerca de 15 milhões de anos na América do Sul, existia um pássaro que botaria qualquer um para correr, o Kelenken. Esse monstro fazia parte do clã chamado Aves do Terror. Ele chegava a 3 metros de altura e tinha um crânio de 70 centímetros, maior do que de muitos dinossauros. Só o bico dele já parecia uma arma medieval, curvada e afiada igual um machado. Nessa época, o servidor da América do Sul ainda estava isolado do resto do mundo, e os jogadores com a build de mamíferos mais comuns em outros continentes não tinham chegado lá ainda. Por isso as aves viraram os jogadores top 1 do servidor, e o Kelenken era o líder desse clã. A estratégia de caça dele era brutal e direta: correr atrás da presa com as suas pernas longas e poderosas, alcançar e soltar um monte de ataques mortais com o bico. Os músculos do pescoço eram tão fortes que cada bicada tinha a força de um martelo pesado, capaz de quebrar ossos com facilidade. Ele não precisava agarrar ou lutar corpo a corpo como um leão ou um tigre. Ele só precisava spamar a skill de bicada várias vezes até o inimigo não conseguir mais se mexer. E não fica achando que ele só farmava presa pequena não. Ele também caçava filhotes de grandes mamíferos e até outros predadores menores. Por milhões de anos,
o Kelenk e seus parentes dominaram o continente, deixando claro que todo mundo precisa respeitar a build de pássaro. O reinado deles acabou quando o servidor da América do Sul se conectou com o servidor da América do Norte, trazendo outros clãs de jogadores, como o clã dos lobos, grandes felinos e ursos. Os novos predadores, mais adaptados e versáteis, acabaram tomando o lugar das aves do terror no topo do servidor. Mas enquanto durou, o Kelenk foi um dos bichos mais assustadores que já pisou em terra firme. Número 6. Chalicotherium, o cavalo com garras. Agora vamos para uma criatura que parece com aqueles personagens bugados do jogo Spore. Esse mamífero viveu entre 15 e 3 milhões de anos atrás, e a build dele parecia uma mistura de cavalo com braços de gorila e garras gigantes de preguiça. Para complicar ainda mais, apesar das garras enormes, ele era um herbívoro. Ele usava os braços longos e curvados para puxar os galhos e folhas para perto da boca. Andava apoiando no chão igual os gorilas, justamente para proteger as suas garras afiadas. Essas mesmas garras que pareciam armas mortais, usadas para PVP, na verdade eram usadas de forma delicada, para segurar, puxar e arrancar. O bicho era tão bugado que enganou cientistas por décadas, que acharam que os fósseis pertenciam a várias espécies diferentes. Primeiro pensaram que tinha encontrado um cavalo estranho, depois acharam que era um animal com garras de predador, e no fim perceberam que tudo fazia parte de um bicho só. O corpo dele também tinha algumas adaptações curiosas. Os ossos da bacia eram largos e tinham regiões acolchoadas, que funcionavam como uma espécie de banquinho natural, ou seja, ele podia simplesmente sentar no chão e ficar horas ali de boa farmando umas folhinhas das árvores e upando aos poucos. Esse estilo de gameplay funcionou muito bem durante milhões de anos, mas tinha um problema: ele dependia de florestas densas, e quando o clima começou a esfriar e as florestas foram substituídas por campos abertos, o Chalicotherium perdeu sua principal fonte de alimento. Ele não conseguia competir com outros jogadores em mapas de pasto e acabou sendo deixado para trás pela evolução. Assim como no caso do Jaekelopterus, é uma história que mostra como a especialização pode ser perigosa. Ele tinha uma build perfeita para viver em florestas, mas quando o mapa mudou, a build dele ficou totalmente inviável. Número 7. Nigersaurus, o dinossauro cortador de grama. Entre todos os dinossauros já descobertos, poucos conseguem ser tão bizarros contra o Nigersaurus, que viveu há cerca de 110 milhões de anos no período Cretáceo, na região onde hoje fica o Níger, na África. Ele era um saurópode, do mesmo clã que os famosos pescoçudos como o Brachiosaurus. Mas em vez de usar o pescoção para alcançar a copa das árvores, esse maluco aí usou uma tática diferente e decidiu passar a vida inteira com a cabeça apontada para o chão. O Nigersaurus tinha cerca de 9 metros de comprimento. Não era um dos maiores do grupo, mas o seu crânio era uma verdadeira anomalia. Os ossos eram tão finos que em algumas partes tinham apenas 2 milímetros de espessura. Isso fazia o crânio ser extremamente frágil, quase translúcido. Mas a parte realmente absurda estava na boca dele, que tinha mais de 500 dentes, que eram constantemente substituídos. Basicamente, a cada 14 dias nasciam novos dentes, e ao longo da vida ele produzia em média um novo dente a cada 20 minutos. É a habilidade passiva mais bizarra que eu já vi em qualquer build de dinossauro. Esses dentes formavam a linha reta na frente da boca, como uma lâmina dentada, e como a cabeça dele ficava naturalmente inclinada para baixo, os dentes funcionavam como uma espécie de cortador de grama, raspando as plantas rasteiras e a vegetação baixa. Enquanto outros saurópodes buscavam folhas no alto, o Nigersauro resolveu focar em farmar o que estava perto do chão. Foi uma jogada 500 QI. Essa estratégia permitia que ele explorasse uma fonte de alimento diferente, sem competir diretamente com seus parentes gigantes, mas ao mesmo tempo tornava ele dependente das plantas moles e ambientes com vegetação rasteira abundante. Por causa dessa fragilidade, fósseis completos dele são raríssimos. Quase sempre os crânios se desintegravam antes de fossilizar. O que sabemos hoje veio de peças fragmentadas que foram digitalmente reconstruídas. E mesmo com toda essa fragilidade, ele sobreviveu em um nicho muito específico, provando que a evolução às vezes aposta em builds arriscadas, mas que funcionam por um tempo. Ele era o jardineiro oficial do Cretáceo africano, passando o dia inteiro limpando o chão com os dentes. Uma criatura tão bugada que até os cientistas falaram que ele tinha a boca mais estranha dos dinossauros saurópodes. Número 8. Pegomastax, o Sonic da Deep Web. Agora vamos conhecer um dinossauro pequeno e bizarro, o Pegomastax africanus. Viveu há cerca de 200 milhões de anos no início do período Jurássico e tinha o tamanho de um gato doméstico, mas apesar do pequeno porte, ele não tinha nada de bonitinho, muito pelo contrário. O corpo dele era coberto por pelos rígidos, parecido com espinhos, como se ele fosse um Sonic bugado da Deep Web. A boca era outra aberração, além de ter um bico parecido com o de papagaio, perfeito para cortar a vegetação,
ele tinha presas afiadas, que lembravam de um vampiro, só que não serviam para caçar carne. Essas presas provavelmente só serviam para dar um chega pra lá em quem ousasse chegar perto do território ou da comida dele. O Pegomastax era um herbívoro com cara de carnívoro. Ele conseguia mastigar plantas resistentes com os dentes especiais no fundo da boca, mais avançados do que os de muitos outros jogadores herbívoros da época. Isso dava a ele uma grande vantagem competitiva na hora de explorar loots que outros jogadores não conseguiam digerir. Um detalhe curioso é que esse dinossauro foi descoberto na década de 1960, mas acabou ficando décadas esquecido no museu na África do Sul. Só em 2012 que os cientistas revisaram os fósseis e perceberam a criatura bizarra que eles tinham encontrado. Apesar da cara assustadora de Sonic bugado, com dente de vampiro, no fundo ele era só um cara tranquilo que queria comer as plantinhas dele em paz. Número 9. Deinocheirus, o dinossauro mais mal interpretado. Poucas descobertas paleontológicas geraram tanta confusão quanto a do Deinocheirus mirificus. Em 1965, no deserto de Gobi, na Mongólia, cientistas encontraram 2 braços gigantes, cada um com 2,4 metros de comprimento. Sem corpo, sem cabeça, sem nada além dos braços colossais com garras afiadas. Os pesquisadores ficaram lá em choque, olhando para aquilo e tentando entender o resto do animal. Obviamente eles já começaram a imaginar um predador gigante, um super carnívoro que poderia rivalizar com o tiranossauro. As ilustrações mostravam um monstro com cara de vilão de filme, pronto para destroçar qualquer coisa com aquelas garras enormes. Mas a realidade foi muito diferente. Só em 2014 encontraram fósseis completos e o resultado surpreendeu todo mundo. O Deinocheirus era um dinossauro enorme, desajeitado, com cara de pato, corcova nas costas e penas na cauda. Media cerca de 11 metros de comprimento, pesava 6 toneladas e tinha uma dieta onívora, baseada em plantas aquáticas e peixes. Ou seja, a build dele estava longe de ser uma build agressiva e sanguinária. Estava mais para um coletor tranquilão. As garras que pareciam armas letais, na verdade serviam para puxar galhos, cavar raízes e arrancar plantas aquáticas. Fósseis de peixes encontrados no estômago dele também indicam que ele pescava de vez em quando. A paleontologia passou meio século acreditando que tinha encontrado um super predador com sangue nos olhos, mas acabou descobrindo que o bicho era praticamente um pescador gigante com cara de pato. Número 10. Estmenossuchus, o pré-mamífero com chifres. Para fechar a lista, vamos voltar ainda mais no tempo. 267 milhões de anos atrás, muito antes dos dinossauros. Nessa época, a Rússia era lar de uma criatura chamada Estmenossuchus. O nome significa crocodilo coroado, mas na prática ele parecia qualquer coisa, menos um crocodilo. Essa criatura podia chegar a 3 metros de comprimento e tinha uma aparência única, com um corpo robusto, uma cabeça larga e uma série de projeções ósseas no crânio, que formavam algo parecido com uma coroa de chifres. Só que diferente de muitas builds com chifres, os chifres dele provavelmente não eram usados em combate. Serviam como exibição visual, talvez para comunicação dentro do próprio grupo. Mas a coisa mais impressionante dele não estava nos chifres, e sim na pele. O Estmenossuchus tinha uma pele glandular, parecida com a dos mamíferos modernos, o que era muito diferente da build dos répteis da época, que normalmente tinham uma pele escamosa. Isso significa que ele já apresentava características que só se tornariam comuns milhões de anos depois, em animais bem mais evoluídos. Além disso, estudos indicam que ele vivia em bandos, com comportamento social relativamente complexo. Ou seja, era uma build pré-mamífero que já estava começando a testar várias mecânicas do jogo muito antes dos mamíferos realmente surgirem de fato. É muito louco imaginar que já existia um bicho desse caminhando nos pântanos enquanto o servidor do planeta Terra ainda estava na fase beta. Isso mostra como ele deu predict em uma build que seria meta só milhões de anos depois. E com isso a gente fecha a nossa lista. Desde baleias com pernas, até pássaros assassinos, de cobras gigantes, até dinossauros com dentes infinitos. Cada uma dessas builds bizarras teve o seu destaque na história. Então se você achava que conhecia bem a pré-história, agora você já sabe que tem muita coisa além de T-Rex e mamute. A evolução não tem limites e não tem medo de ser criativa. Agora se você quer saber como o T-Rex iria se sair enfrentando todos os dinossauros da franquia Jurassic Park, eu fiz um vídeo só pra você. E se você já imaginou como seria se o Indoraptor fosse jogado no meio do período Cretáceo, você com certeza vai gostar do vídeo que eu fiz analisando exatamente essa situação. É só clicar aí nas caixinhas para poder assistir. Agora deixa o seu like jurássico, se inscreve no canal e compartilhe com seu amigo que acha que já conhece todas as criaturas da pré-história. E até a próxima!